Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Desopinião Podcast. Hoje é dia 9 de 6 de 2022 e eu vou falar aqui de um tema mais papo cabeça aqui, que nem meus primeiros podcasts. Pô, eu tava louco pra falar alguma coisa de humor. Então, se você tem alguma ideia de tema que dê pra fazer algo engraçado, por favor, me fala. Porque eu não aguento mais falar coisa séria. E até meio cringe, né? Falar coisa séria, né? Parece que você entende de muita coisa. Sendo que eu não entendo porra nenhuma, tá ligado? Eu não entendo nem. Porque se eu estudasse muito essas coisas, o assunto que eu vou falar, eu já não entendo, eu ainda não entenderia perto do que a realidade real acontece. Se eu estudasse muito sobre, por exemplo, espiritualidade, essas coisas, eu ainda estaria longe da verdade. Então imagina pra mim que nem estuda, entendeu? Eu sou um completo ignorante, mas mas eu ainda acredito totalmente que eu estou certo. E já vou começar logo soltando, né? Que a gente é sim mal por natureza. E, mano, vou falar aqui, eu nem lembro que filósofo que falou isso, provavelmente foi um dos bem importantes, tá ligado? E, sei lá, vou chutar, Maquiavel, talvez. Eu não sei. Porque, eu sou ignorante, mas o que importa não é saber quem fez, o que importa é realmente a ideia. E a ideia é que o homem é mal por natureza. E essa é a única realidade pra quem acredita em Deus, tá ligado? Porque senão nada na Terra faria sentido, já que a gente já seria perfeito e whatever, entendeu? A gente é mal por natureza, mas óbvio que ainda existe o lado bom, né? O lado bom seria seu espírito, sua mente superior, sobressai o ego, ou a sua consciência superior. E o pecado seria o seu corpo, sua matéria, sua carne. Tudo que é encarnado seria o porque a gente instintivamente a gente vai atrás do pecado, tipo, a gente somos animais que, por exemplo, foram feitos para procriar e perpetuar a espécie. Mas isso, se você não fora do casamento, ou, sei lá, pelo menos se você não tem uma relação a mais com a pessoa, tá ligado? De uma forma muito casual, tipo, é pecado, ponto. Ou você não pode não ver como pecado, mas são ações que te matam aos poucos, ok? E que te afastam de Deus. E é foda porque isso é instintivamente a gente vai atrás disso, entendeu? Isso faz parte do instinto humano, entre diversas outras coisas que é instintivo nosso, porém que é pecado. Mas, por exemplo, animais também têm instinto, né? Só que eles não são racionais, então eles não têm como compreender Deus e entender a lei divina, por isso que eles são de boa, eles não precisam acreditar nisso, eles não vão sofrer no inferno por causa disso. Agora, pra gente é diferente, a gente sabe, a gente tem o conhecimento sobre. Se você pegar a Bíblia, provavelmente vai ter alguma coisa falando sobre a gente é mal por natureza, tá ligado? Mas eu acredito. Realmente porque eu sinto mais mal do que bem dentro de mim mesmo. E eu acho que, assim, acho que a maioria das pessoas, as pessoas mais boas, as melhores pessoas que eu conheci, admitem que são mais más que boas, entendeu? Se vê alguém que paga muito pô, de pacifista, de não sei o quê, provavelmente é um filho da puta. Tipo, Gandhi, mano. Esse cara é um puta filho da puta, velho. Hard, tá ligado? De atração por fadas de 1000 anos de idade, né? Etc. Que naquela época não falavam isso. Não tinha Loli. Era só criança mesmo. Mas não, mas ele era um cara iluminado, da paz e não sei o quê. Óbvio que tem gente que realmente vem já num nível superior e realmente traz uma mensagem que outra pessoa não receberia essa bênção de receber essa verdade e decodificar ela em palavras humanas e falar pros outros. Não é qualquer um que tem essa bênção de iluminação, de ter essa realmente, tipo, Buda, tá ligado? Esse cara, eu acho que realmente ele era desses, tá ligado? Ó, foda mesmo, hein? Xavier, talvez. Pode ser. E, óbvio, Jesus Cristo, mas é que ele é Deus, né? Então é meio que seria contraditório, né? Embora ele também fosse humano, fosse 100% humano, né? Então, de qualquer forma, Jesus acho que poderia pecar sim também. Ele não pecou, mas ele poderia. Afinal, se ele não pudesse se converter contra, tipo, se ele não pudesse se rebelar contra Deus Pai, Satanás nunca teria tentado a fazer isso, né? Então, óbvio, seguindo o que levando em conta que tudo na Bíblia, que aconteceu na Bíblia, é o que aconteceu de verdade, né? Mas a maioria dessa galera que se fala que é muito iluminada costuma ser sempre filho da puta. Mas tem essa galera. E eles falam umas verdades. Ou seja, você consegue ter um nível de iluminação, mas o lado mal dela ainda vai ser maior e ele só vai estar mais bem guardado dentro dela. Talvez quando ele morrer, o espírito dele consiga se livrar dessas amarras. Quando ele for se desprendendo aos poucos dos seus desejos carnais, materiais, entendeu? Então até mesmo um espírito de luz, como, sei lá, um Exu,
orixá, um espírito da Umbanda, por exemplo. Acho que o orixá não é tão apegado à matéria. Bom, Exu são. Então, mesmo eles que são espíritos de luz, que ajudam pessoas, eles ainda, eu acredito, que ainda tem esse lado mal dentro deles, porque ainda tem uma ligação muito forte com a carne. E quando eles forem se afastando disso, vai se liberando completamente do resquício de carne que ainda existiam dentro de si, vão finalmente ser bonzinho. Mas enquanto a gente tá vivo, a gente é mal por natureza. É só, velho, olhar a sociedade. Mano, é só olhar o mundo, velho. A gente vive numa ditadura global. E isso é um foda até falar isso no YouTube, né? Bem possível um Little Strike. Normal, velho. Todo mundo que fala disso acaba se ferrando por falar disso, porque é a realidade, entendeu? Eu não sei quem são, tipo, tenho algumas ideias, tipo, as 12 famílias, sei lá, a família da Inglaterra lá, os filha da puta, os Putin, o Biden, entendeu? Algumas famílias específicas judaicas, etc. Dominam o mundo, né? Mas essa galera ainda, e óbvio, alguns satanistas e pá. Mas essa galera tudo, assim, é só a pontinha do iceberg, entendeu? Tipo Hollywood, os caras, esses negros de Hollywood, eles se acham os. Ah, eles são os detentores da verdade, né, velho? Tudo que eles falam é a verdade absoluta. E se eles falarem que a gente tem que dar a Amazônia pra eles, a gente tem que fazer isso com um sorriso no rosto, porque Hollywood é perfeito, né? Agora é só você dar uma pesquisada. Isso vai descobrir que, na verdade, Hollywood é o maior antro de filha da putagem que existe no mundo. Sim, porque pelo menos o cara lá que tá um nível acima dele na escalinha Illuminati, ele é inteligente. Óbvio, eles são inteligentes pra arte. Hollywood é incrível fazendo filme, mas isso não tira o fato que eles são do mal. É que eu ainda não expliquei que, óbvio, a gente é mal, mas a gente pode escolher o caminho do mal e do bem. Já chegou lá. Bom, eles escolheram o caminho do mal. Hollywood escolheu o caminho do mal. Então, mas, bom, eles ainda fazem obras de arte incríveis, né? Uma das melhores. Todo artista é filho da puta também. Tem isso, né? Mas, e bom, Hollywood são os que mais são filho da puta do mundo. Só que eles não são espertos, eles não são que nem esses grandes donos de bancos, tá ligado? De grandes corporações, de Facebook, de Amazon, de cacete A4 que teve um mérito, teve uma logística muito foda por trás e que tem realmente uma influência real sobre o mundo. E que pode falar, tipo o Elon Musk, que tipo, ele fala, eu dou ditadura, eu faço uma ditadura em qualquer país da América Latina. Porque eu posso, porque ele pode. Você acha que um negro de Hollywood pode? Pelo amor de Deus, tá ligado? Esses caras eles se acham os fodões do cacete A4. Eles são só aquela pontinha, eles são só os mimadinhos. Se você assistiu One Piece, Hollywood seria os Tenryubits, tá ligado? São o povinho mimado, a elite mais mimada dos Illuminati. E, bom, aquilo lá que eu falei, né? A gente é mal, mas a gente pode escolher o caminho do bem e do mal. Porque o caminho do bem é, obviamente, mais difícil, porque é um caminho anti-instintivo. Você tem que lutar contra o seu próprio instinto para que o seu espírito se sobressaia. É foda que eu falo isso, parece que eu entendo pra caralho, mas eu sou muito ignorante, tá ligado? Muito, muito. Tipo, tudo que eu tô falando aqui deve ser a maior mentira da história, tá ligado? Mas assim, é puramente não enviesado, ok? É óbvio, um pouquinho de viés pro cristianismo, mas é totalmente apenas a minha percepção da realidade, ok? Só fazendo esse adendo, esse pequeno adendo aqui pra que ninguém venha falar, ó, se esse cara acha que é o dono da verdade. Se bem que isso não acontece, né? A maioria dos caras que se acham os donos da verdade tem um monte de seguidor babando o ovo deles. As pessoas realmente acham que eles são donos da verdade. Então o caminho do bem é mais difícil. Ele é anti-instintivo. Anti-instintivo, ok? E o caminho do mal é só você desprender completamente de uma moral, de um senso de moral ou de alguma ideia de força que rege o universo, ou de qualquer tipo de nível de espiritualidade e crença, ou, óbvio, só moralidade, e você se desprende completamente disso e vive apenas pela carne. Que, sei lá, o que o satanismo prega, entendeu? Ai, que lindo, né? Muito lindo vocês aí. É rock and roll, é isso aí, uhul. Vida livre, né? E isso só vai estar sendo destruindo aos poucos essas pessoas, tá ligado? Eu não sou contra essa contracultura, sei lá, da época aí do Aleister Crowley, da época do. Até do Freud, né, também, mas, bom, da contracultura aí dos anos 60 que surgiu muito esse satanismo, vamos fazer o que a gente quer, porque é tudo nosso por direito, né? Eu não só acho que isso aí vai destruir a sociedade moderna
e os valores, não sei o que. Eu só acho que, na verdade, eu acho até da hora. A estética por trás disso é foda, tá ligado? É muito mais da hora que a estética de um velho boomer falando família, liberdade, Bolsonaro, tá ligado? É muito mais da hora a estética dos anos 60 do contracultura, óbvio. E eu não tenho como não achar isso, afinal, eu sou jovem de qualquer jeito ainda. Então, por algum motivo, o jovem tem uma tara esquisita e irracional por qualquer coisa que envolva rebeldia. E se você é jovem e não tem isso, você tem algum problema bem mais sério dentro de você, cara. Eu tenho medo de você. E ó que eu me vejo numa posição mais conservadora, assim. Ah, também não, viu? Ah, eu sou mó. Fazer o quê? Eu já abracei o progressismo completamente, não tenho mais o que fazer. Mas óbvio, eu ainda sigo alguns valores conservadores. Sempre, nunca. Porque senão, se eu fosse só o progressismo aí, esse progressismo de Twitter, por exemplo, que a gente vê hoje em dia, aí seria degeneração total. E eu estaria sendo hipócrita de tudo que eu tô falando aqui, não que é o errado, mas é o que vai te trazer mais infelicidade ao longo da vida, tá ligado? Que é o que o progressismo. Se converteu, né? Aquela contracultura daquela época virou esse progressismo atual. Que, bom, é meio cringe, viu? Eu gostava mais da contracultura dos anos 60. Mas, bom, naquela época eles eram bem mais satanistas também, né? Mas é uma puta besteira. Isso sempre vai te trazer mais infelicidade. Mas é isso aí, cara. Se quer ser satanista, aí seja, tá ligado? A vida é sua, velho. Tem nem o que falar, mano. Muito foda. Eu tava vendo o Daniel Mastral, o cara que é ex-satanista. E é muito louco como ele tem uma cara de satanista perfeita. Quando eu olho pra ele nos podcasts do Flow, eu já imagino um capuzinho preto, tá ligado? Cobrindo, assim, quase o rosto todo dele. E um tridentinho, assim, um bagulho. Tipo, ele tem muita carinha de satanista, mas, sei lá, um satanista fofinho. Mas bom, que bom que ele não é mais, né? Mas é um cara que eu acredito. Que eu acho que é realmente sinceridade, tá ligado? Eu acho que é. Que bom, eu já acredito em satanista de qualquer jeito, de satanismo de qualquer jeito, pros cara fodão lá do Zewa. Por que não pode existir aqui no Brasil também, né? Bom, segundo ele, eles eram dos fodões, tá ligado? Dos caras que realmente sabiam o que vai acontecer no mundo. Que agora a gente tá se encaminhando aí, a gente tá numa época histórica, velho. A gente tá aí na época do apocalipse. E calma, porque segundo o Apocalipse, ainda a gente vai ter um momento de paz muito grande que vai perdurar por uns anos, por algumas décadas. E a gente tá encaminhando pra esse momento de paz ainda. A gente nem tá nele. Tem que esperar agora ver quem que vai ser o anticristo, hein? Mano, o anticristo tem muita cara de ser o Elon Musk, né, velho? Mas é que ele não tem aquela influência política que falam que ele ia ter. É que daí depende de qual que você fala como influência política, né? Porque você pode dizer que o Elon Musk tem uma influência política até certo nível, mesmo não sendo um político. Bom, ele era conselheiro do Trump, né, velho? Então, sei lá. Mas eu acho que ele é do bem. Mesmo sendo um predador sexual. Isso, mano, isso é óbvio. Cara, ex da Amber Heard. Só isso já diz muita coisa. Aí tem os casos lá de assédio dele, do avião, que bom. Pode ser realmente uma criação da mídia que odeia ele pra fuder ele. Mas eu também acredito que pode ser verdade. Tirando quando ele xinga os negros, quando ele xingou o maluco lá de padoleria e no Twitter, o mano lá, lembra daquela época que tinha os moleques que tava preso dentro da caverna? E tinha um cara que falou que o Elon Musk tava errado em alguma coisa, aquela máquina que ele tava criando, e o Elon Musk chamou o cara disso. E é meio que, tipo, quando alguém acusa alguém de ser alguma coisa do nada, ela costuma ser essa alguma coisa, tá ligado? De alguma forma ele tem algumas esquisitices nesse nível. Não sei se é nesse nível, mas é algum nível, tá ligado? De esquisitice a esse tipo de coisa. Porque é aquilo também. Quanto mais bem você é, mais mal você também. São coisas, tipo, é a balança, tá ligado? E óbvio, sempre vai ser um pouquinho mais de mal, porque a gente tá encarnado, mas isso é um bagulho que eu ouvi esses dias e é verdade. Quanto mais bem uma pessoa é, mais má ela vai. Óbvio que tem aqueles que quebram um limite, tipo Buda lá, esses caras, e daí conseguem meio que trancafiar toda a maldade deles. Porque eles atingiram um estado que é completamente desprendido da matéria. Então eles estão muito mais com o lado do bem deles pra fora, tá ligado? Tirando essa galera. E eu esqueci qual que era o meu ponto nesse exato momento. Tudo bem. Essas coisas acontecem, né? Quando você fala muita ideia uma atrás da outra. Cara, não é tão simples fazer um podcast. Né? Porque, primeiro, que é o que a gente ouve da nossa voz não é o que realmente está saindo. Então, tipo assim, eu tenho. Eu falo pra dentro. Tá ligado? E eu não sinto que eu tô falando pra dentro quando eu falo no microfone. Falo enrolado, não sinto que eu tô falando enrolado quando eu falo no microfone, entendeu? Então, e além de tudo isso, você tem que manter aquela timeline no seu cérebro de uma linha de raciocínio, e daí, por exemplo, eu tenho outra linha de raciocínio
complementa essa, então eu faço um mini, entendeu? Falo um pouquinho ela e já tenho que voltar pra linha de raciocínio anterior. Cara, não é tão simples que nem se pensa, entendeu? Então, um abraço a todos os podcasters aí, tá ligado? Bons podcasters, que é um trabalho, cara. É um trabalho de verdade, ok? Não é trabalho de verdade, não. Ah, trabalho de verdade é cortar cana, é subir laje. Isso é trabalho de verdade, entendeu? Ou coisa que envolve muito número e muita conta de matemática. Que você teria que, sei lá, estudar por anos e anos. Mas é isso, né, cara? A maldade é infinita. Sei lá, vou ser sincero, faz muito tempo que eu não pego esse vídeo aqui. E ele tá no meu Camtasia, aqui no meu editor de vídeo há mó tempão. E agora eu voltei e tô tentando fingir que eu ainda tô dentro do assunto, como se fosse tudo. Como se o vídeo todo tivesse acontecido numa vez só, mas na verdade passou muitos dias desde que eu gravei tudo isso que, seja lá quem estiver aqui ainda ouviu. Ah, mas sei lá, acho que eu não vou conseguir puxar um assunto nisso. Mas então eu não vou enrolar não, é isso aí. Um abraço, curta, dê like, compartilhe e desculpa a demora pelos vídeos. O canal vai voltar aí com tudo no próximo mês. E fui.